Live em 2 aparelhos. Gente, olha só. A gente tá trocando o aparelho. Será que vai? Sem desligar. Sem desligar. O que vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver. O que vai mudar? Pera. Deixa aí. Será que dá... Meu Deus. Ó, esse aqui tá o que? Vamos ver, o que o pessoal percebeu? Gente, olha só. Eu tô trocando os celulares, porque aqui... Sem encerrar a live. Esse aqui, sem encerrar. Tu tá vendo nós, Gabriel? A internet aqui tá pela misericórdia. Pode pedir, né, Cavalcante? Entre pedir e receber tem uma grande diferença. Se eu encerrar ali, o pessoal vem pra cá? Acho que... Ó, como é que tá? O que acontece? Ó, vou fechar. O pessoal vai vir. Tá na tranqueira, né? Vai. Definitivamente o iPhone... Esse aí, meu irmão. Uma benção. Ô, Gabriel, eu troquei o celular porque aquele lá tava trancando. Quero esperar agora o pessoal voltar aqui para nós terminarmos esse estudo de Êxodo 20 aqui, 26, pra gente ver o que vocês entendem em relação a isso. Meninas que estão aqui no meu. Tão pouco subirás por degraus ao meu altar para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Orando. Deixa eu só queria pegar na nova versão. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui. Tô esperando o pessoal explica aí essa passagem. Eles usavam vestidos, mas eu tô falando para nós imaginar, porque assim, ó, se nós lermos um pouquinho antes ali, o povo não quis Deus, né? Ele quis que Moisés se aproximasse de Deus, porque eles estavam ali, entre aspas, com medo. E aí diz assim, ó: não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Aí continuando: um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, né? Aí dá a instrução do altar de pedra. Como é que é para fazer? Não edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanastes. Então eu entendo assim, que não era para estar talhando a pedra, era para fazer com as pedras, né, sem precisar mexer. Mas não é isso que me ateve quando eu estava lendo. Me ateve a isso, ó: tão pouco subirás por degraus ao meu altar para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. E aí a Dani falou que eles usavam vestidos, e aí se vocês forem ver naquela época, realmente eles usavam. Aí, pessoal, voltou, né? Eu abri aqui no outro celular porque aquele lá tava muita benção. Vocês vão ver, se vocês forem olhar historicamente, eles realmente usavam, né, uma roupa específica. Então ali, né, em forma de túnica, se eles fizessem degraus, as pessoas automaticamente estariam olhando de baixo para cima e estariam olhando a nudez, né? Que seria a tanga. Estaria olhando ali de baixo para cima. Mas se nós pegarmos esse versículo hoje, gente, e nós trazermos para o dia de hoje, então imaginem um altar. Tá? Imaginem um altar. O que hoje está dizendo ali? Tão pouco subirás por degraus. Está dizendo o quê? Não é para te fazer um altar com degrau. Por quê? Porque senão a tua nudez vai ser descoberta. Então eu, quando li esse versículo, eu entendi, e eu quero ver se vocês
tem a mesma compreensão que eu, que quando é feito um altar, não é para ter degraus. Por quê? Porque nenhuma pessoa é superior à outra. E quando nós fizemos um altar, então nós não podemos chamar palco de altar. Por isso a necessidade de sabermos as coisas corretas. Eu entendi, né, que o altar, ele não pode ser uma coisa onde você olhe a pessoa num degrau. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está se colocando num lugar onde não é o dela. Então, altar é uma coisa, palco é outra coisa. Então, quando eu entendo, né? Eu, Daiane, tô falando por mim, tá? Essa é a revelação que eu tive. Quando eu olho uma igreja, tá? Um templo religioso, e lá tem degraus, aquilo ali é um palco. Aquilo ali não é um altar. Porque se fosse altar, ela não poderia estar com algo superior. Porque eu entendo que na visão todo mundo tem que estar, inclusive, alinhado. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Por quê? Porque quando você está olhando a pessoa dessa forma, né? Imagine então agora aí fora. Quando você vê esses shows, não importa o tipo de show, aquilo ali é um palco, não é um altar. Porque se for um altar, a pessoa que está ali em cima, ela está se engrandecendo. Então eu entendi que tem diferença entre palco e altar. O altar tem que ser todo mundo alinhado na mesma altura. Então, por isso que nós temos que saber a Bíblia. E não dar louvor ou não dar nomes para as coisas erradas a ponto de nós estarmos louvando pessoas, idolatrando pessoas. Entendem? Então, quando vocês olham lá, agora vocês já sabem. Não é um altar. Apesar de que muitos líderes vão dizer, venha aqui para o altar. Não. Não é o altar, porque se tem degraus, não é altar, é um palco. E aí a pessoa que está lá em cima, nós temos que ter consciência, e agora nós temos que a pessoa que está lá em cima, ela só está em cima de um palco para visualização melhor, mas ela não é melhor do que nós. Por quê? Somos irmãos. Irmãos não tem, Deus não tem acepção de pessoa. Então, muitas vezes a pessoa está num lugar de destaque e automaticamente ela está se achando superior. E não pode. Por quê? Porque você que está aí, você só está aí me assistindo, por quê? Porque você não teve a oportunidade de abrir uma live e falar. Porque você tem muita coisa para me acrescentar que eu não sei. Cada um tem uma visão, tem uma função no corpo de Cristo. Cada um tem uma função. Então, nós não podemos achar que aquele irmão, ele é melhor do que eu. E se vocês verem pessoas falando que são melhores, vocês precisam trazer a consciência isso. Não vou mais seguir, ele não é melhor que eu, ele não sabe mais que eu. Não, porque eu tenho chaves que ele não tem, nós somos irmãos. Por isso que quando a gente lê, a gente vai ter uma revelação. É uma coisa que você lê e você vai entender dentro do contexto que você está vivendo. Então, se você pegar e você ler de novo essa passagem e ler todo ali, Êxodo 20, é muito importante Êxodo 20, né? Porque tem várias coisas ali que nos mostram o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. E aí nós não estamos terceirizando, né? Nós estamos aprendendo direto da fonte. Inclusive,
a maneira que nós falamos. O que diz ali no Êxodo 28? Lembra-te do dia do Shabá para mantê-lo santo. O que é o Shabá? É o dia do descanso. Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Então nós precisamos ter um dia de descanso. Então, o mundo diz que você pode trabalhar todos os dias, porque quanto mais você trabalha, mais você tem. Mas existem tronos que roubam a nossa semente, porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse. A religião traz que é domingo, mas na Bíblia, se vocês forem ler, vocês vão ver que é sábado. Então é literal a primeira leitura, gente. Então sábado é o sábado santo. Ah, Dai, mas eu não consigo trabalhar, não consigo, eu faço no domingo. Tá tudo bem, você já sabe que o errado é domingo, você sabe que o certo é sábado. Mas se você quiser escolher um outro dia, o que importa é que você precisa descansar um dia e entregar aquele dia ao Senhor. Senhor, hoje ele é teu, eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro, eu vou abençoar a vida do meu irmão, eu vou na casa de alguém, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar. Isso é Shabá, isso é o sábado do Senhor. É um dia que você tira para descansar, porque o nosso corpo precisa descansar, precisa de renovação de células, precisa de... para realmente a gente poder meditar na palavra, para a gente poder descansar. E não é um dia que vai fazer diferença na vida de vocês, porque vocês vão ganhar muito dinheiro. Não. Vão ganhar, se ganhar dinheiro naquele dia, vai ser roubada a semente, vai aparecer de alguma forma antes. Por quê? Porque não está seguindo o mandamento. O que é, amor? Quando diz, né, honra o teu pai e a tua mãe, é para honrar pai e mãe. Como é que a gente honra? Tem várias maneiras de honrar pai e mãe, né? Outra coisa, os dias da semana, né? É primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é segunda, terça, quarta e quinta. Então a gente já precisa trazer a consciência disso para começar a mudar em relação a isso. Porque quando você começa a falar a linguagem do reino, o reino se manifesta, né? Você já está separado. Tem tem algumas versões que diz, né? Não farás, não terás outros deuses diante de mim. E esses deuses é com letra minúscula. Então, toda vida que for falar de deuses, né? A gente não vai mais escrever com a letra maiúscula, nós vamos escrever em letra minúscula, porque ele vai se transformando a nada. E a gente vai tendo consciência que nós estamos já no reino. Nós já estamos trazendo o reino para nós. Então, quando a gente vai mudando, parece assim, é bobo, isso é bobo. Mas, num primeiro momento, pode parecer bobo. Mas peçam para Deus mostrar para vocês. Então, não adorarás. Quando você diz, eu adoro, você está lançando um espírito de adoração para aquela coisa. Então, eu adoro meus filhos. Você está trazendo um espírito de adoração para os seus filhos. Você não pode adorar os filhos. Você tem que usar o mandamento de Jesus. Qual é o mandamento de Jesus? É amar. Então, eu amo as coisas. Eu não adoro. E a partir do momento que você tira a palavra adoro do dicionário de vocês, das palavras de vocês, vocês começam a somente amar. E o amor se manifesta através da palavra. E vocês não vão mais ser idólatras. Vocês não terão outros deuses. Só pelo fato de vocês mudarem a palavra, mudarem a mentalidade e terem uma mentalidade do reino de Deus. Certo, gente? Então, nós estamos chegando próximo do meio-dia. Opa, já são meio-dia, já é meio-dia.
Na verdade, o dia é das 6 da manhã às 18 horas, é o dia. E das 18 horas às 6 da manhã é a noite. Então, o nosso dia não tem 24 horas. O nosso dia tem 12 horas. São 12 horas do dia e são 12 horas da noite. Essa é a palavra do reino, tá? É a palavra do reino. Eu segui uma pessoa que estaria em um show em Caxias, porém a entrada estaria R$250. Nesse caso, deixei de seguir. Estou certo? Será? Gabriel, tu tem que ter a consciência do que você faria lá, tá? Se você coloca, você faz a pergunta para você assim: eu consigo viver sem ir nesse show? Eu consigo? Agora, se você pensar que você precisa muito ir lá, porque aquele show vai fazer diferença na sua vida, você tem que perguntar pro seu coração se você não tá idolatrando aquela pessoa. E aí, assim, é errado pagar R$250 num show? Não, não é. Por que não é? Porque tem todo o preparo, né? Existe ali os músicos, existe o palco, existe as luzes. Agora, a intenção que você tá indo nesse show é que vai mudar. Então, é errado ir em show? Não, mas você precisa ver o seu coração. Se você sentiu que não era para ir, é porque você estava idolatrando e você deixou de ser idólatra. Por um exemplo, já aconteceu conosco de nós viajarmos e nós encontrarmos um cantor no aeroporto. Fez diferença para nós? Não. A gente foi lá e bateu uma foto e conversou com ele? Sim. O que aconteceu? Deus viu que nosso coração não estava ali, né? E eu garanto que essa mesma pessoa fez um show e tinha muitas pessoas que fizeram loucuras para estar lá no show e querer uma foto com esse cara. Mas o que acontece? Elas idolatram aquela pessoa. Então, a gente tem que ter consciência que aquela pessoa, ela é um canal, assim como nós aqui, nós somos um canal, mas vocês não podem idolatrar a nós. Nossa, eu não consigo sair de casa sem assistir a Day e o Gladson. Mentira, vocês conseguem sim, porque vocês estão direto na fonte. Acho que estão visando lucro e não a palavra do livro. Se você olhar a respeito de lucro, também não é errado, porque a gente precisa se alimentar e o dinheiro é uma bênção na nossa vida, né? Mas a intenção que nós estamos indo lá é que vai fazer diferença. A intenção, a frequência que aquela pessoa está emanando lá naquela hora também faz diferença. A adoração que aquela pessoa está fazendo também faz diferença. Por quê? Porque quando nós estamos num show, ali é um portal, gente. É um portal. E esse portal, assim como agora ao meio-dia é um portal, né? Então, a intenção é que muda. Deus está vendo qual é a intenção daquelas pessoas. Mas se você vai com a intenção de adorar a Deus, eu vou lá porque, olha, esse irmão, ele já me impactou tanto, né? E eu vou lá para honrar a vida dele com esse R$250, né? E eu vou estar lá louvando a Deus. Esse R$250 não vai me fazer diferença. Eu tenho ele sobrando. É um valor que Deus me abençoou. E você ora e você pede para Deus. Faz provas com Deus, sabe? Senhor, eu quero ir naquele local. Eu quero ir naquele show. Eu devo ir nesse show. Que aconteça tal coisa, sabe? Para você ver. Peçam para Deus. Peçam para Deus. Se vocês não têm... Deixa eu pegar a palavra bem certinho, eu até tenho anotado aqui. Desejos ocultos no coração. Porque às vezes, assim, você falou desse show, né? Você não foi e tá tudo certo, né? Então, só um pouquinho. Então, mas a 250 não limita os mais humildes de ir. Mas, Gabriel,
Existem outras formas desses mais humildes ir. Porque o que tu tem que ver é que o que está acontecendo lá tem todo um custo. Motivação oculta, é isso, Rose? A Inês é que fala, né? Motivação oculta, desejo oculto, motivação oculta. Então, esses humildes, eles vão ter outras oportunidades. Se for para adorar a Deus e Deus ver no coração deles que eles, estando lá, vai ser uma verdadeira adoração a Deus, e essa pessoa tiver vontade de ir, Deus proporciona dela ir. Né? A questão de ser humilde ou não, eu vou te dar um exemplo em relação a mim, tá? Eu fazia uma escola que não era teológica, era uma escola da palavra, e era paga. Essa escola eu pagava por mês e eu aprendia da palavra. O que eu entendia? Não era a palavra que estava sendo paga, porque a palavra ela está disponível para nós de graça. A gente não faz porque não quer, porque terceiriza. Eu estava terceirizando para aquela escola, achando que só naquela escola eu iria aprender. O que Deus pediu para mim? Libera essa escola e fica só comigo. Foi o que eu fiz. O que começou a acontecer? Eu comecei a encontrar pessoas no Instagram. Mãe, mas ali tá sem bateria. Não tem problema. Eu ia usar pra ver a live. Eu comecei a encontrar pessoas, assim como eu, que fazem lives, muita coisa no YouTube que tá grátis. Eu posso ver se eu fosse uma pessoa que não tivesse esse dinheiro e eu tenho acesso a um celular, por um exemplo, eu posso estar assistindo esse mesmo show e adorando a Deus da mesma forma da minha casa, sem pagar nenhum real, olhando no YouTube, por um exemplo. Então, essa questão é muito particular. O dinheiro, gente, ele não é errado nós termos, não é errado nada disso. Até porque ele é uma questão de honra, ele é uma semente. Dinheiro é dinheiro com R minúsculo, tá? R cifrão com letra minúscula. Ele é um servo. Tudo vai depender daquilo que você coloca a intenção. Quando você começa a caminhar em relação a isso, você vai ver que tem coisas que antes faziam sentido que hoje já não fazem mais. Né? Então, assim, ir para um show, por exemplo, e pagar R$250 e você pegar esse R$250 e fazer uma aplicação, né? Você investir ali na vida de um irmão, ou investir em bolsas de valores, ou estudar sobre a questão de criptomoedas e você investir esse valor, pode ser muito mais proveitoso do que você ir nesse show, onde talvez vai ter estresse, onde não vai conseguir, e adorar a Deus, pegar aquele tempo que você, entre aspas, estaria adorando a Deus lá com uma pessoa e dobrar o joelho e ficar orando, ou ficar em casa dormindo, que também é uma adoração. Então, é muito particular, não tem como a gente dizer, é certo ou é errado, né? Por isso que a igreja, ela erra, porque ela coloca doutrinas onde não se tem que ter doutrinas. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, aí por isso a gente pede para Deus, Senhor, é lícito eu ir nesse show? Aí você vai sentir, você sentiu que não, para outras pessoas foi uma bênção. Para outras pessoas, elas foram com a intenção errada, foi murmuração, porque daí vai no show, depois fica falando mal, daí depois também não é legal, né? Então, dando o nome certo às coisas, eu fui para uma adoração, você foi para adorar, teve pessoas que foram para um show. Então, você estava olhando isso como um show, não estava olhando como uma adoração. É lícito você ir? Sim, pode ir. Só dando nome às coisas certas. Eu fui lá para conhecer pessoas, para me divertir, para emanar uma frequência boa, porque lá é uma frequência de energia legal, né? Mas, tem muitos mas, né? Você sente ou não necessidade em relação àquilo. Mas cobrar, gente, não é errado.
tá? Não pense que cobrar é errado. Cobrar é certo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós temos de tempo tem valor de sangue. Tem valor de sangue. Então, eu estou aqui propondo para vocês, nós estamos, né? Dando para vocês todo esse conteúdo que a gente passa aqui para vocês, mas é o nosso tempo precioso, é um tempo que eu tenho de estar com a minha família. Eu estou entregando para vocês. Por quê? Porque eu já recebi isso e eu recebo todos os dias de muitas pessoas. Mas vai chegar um tempo, e como a gente já faz, a gente tem livro, né, e-book, nós temos curso em que a gente vai cobrar. Por quê? Porque eu também não consigo ainda viver de lives. Eu amaria que a cada live que eu entrasse, uma pessoa me abençoasse com R$500, né? Não tenho isso e não tô aqui pedindo isso. Agora, se vocês sentirem no coração de vocês nos abençoarem, vocês são livres para isso. E saibam que vocês estão fazendo isso numa terra fértil. Então, honra. A honra é com mandar essa live para alguém, é com curtida, é com comentário, é com participação e é sim com dinheiro. Tudo aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Quanto mais você planta, mais você colhe. Então, não tem como você fazer igual é numa igreja, sabe? Você pode, você não pode fazer isso. Por muito tempo, por exemplo, eu fui da Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um fundamento, e eu não sabia, maçônico. Os grandes sabem o que eles estão fazendo lá. E se vocês começarem a olhar com esse viés, vocês vão perceber. Agora, os pequenos sabem? Não, maçonaria é aquela coisa, quando entra não sabendo, achando que tudo é de Deus, depois você começa a abrir os olhos, né? Então, o que acontece? Muitas coisas da Assembleia de Deus que antigamente eram proibidas, era uma regra, é lícito, mas a maneira que era feita era errada. Por exemplo, não podia pintar cabelo, não podia pintar unha, né? Devia usar saia. Por que tinha isso? Por causa de uma interpretação das leis de Deus. Por exemplo, não pintar cabelo. Por que não podia pintar cabelo? Porque era pecado. Pecado. Mas por que é pecado pintar cabelo? O cabelo em si, pintar o cabelo, não é pecado. Não é errado. Mas qual é a intenção do coração? É vaidade? É porque todo mundo tá pintando, então eu vou pintar também? O que eu tô passando no meu cabelo? Por que o meu cabelo tá branco? Vocês sabiam que o cabelo branco é falta de vitaminas? Então é falta de cuidado com o templo? Então é falta de conhecimento? Então nós estamos pecando em relação a isso? E aí eu tô escondendo uma coisa que é um erro meu? E aí essas doutrinas que têm um fundamento de verdade, elas vêm em forma de regra e elas nos bloqueiam. Porque daí a gente começa a murmurar, a dizer, onde é que já se viu? Isso é errado, tá? Mas aí a gente nunca perguntou para Deus o porquê que isso é errado. Por que pintar a unha é errado? Por causa da vaidade. Então, se eu colocar qualquer tipo de esmalte na minha unha, eu vou estar fazendo errado, eu estou pecando. Por quê? Porque eu estou pecando contra o meu templo, contra o meu corpo. Tudo que vocês colocam na cabeça, aqui em cima, gente, é um chakra. Aqui em cima é uma abertura, é um portal. Então, havia, né, Ed? Agora já tá liberta, né? Esse portal aqui, tudo que vocês colocam entram direto na nossa corrente sanguínea. Então, quantas toxinas uma pessoa ela adquire pintando o cabelo com uma coisa que não faz bem para o organismo, por uma vaidade, por um erro, porque não soube cuidar do cabelo, não tinha o conhecimento e aí botou a tinta. Mas a igreja, ela tinha feito o que? Ela tinha proibido e não tinha ensinado, porque eles não tinham essa revelação. Era só uma regra.
era uma regra que cuidava dos irmãos. Porque os irmãos não pintavam o cabelo, então não botavam qualquer coisa ali e fazia com que eles tinham mais saúde. Agora tá tudo liberado, né? Então, agora que tá tudo liberado, nós temos que ter consciência disso. Qual é a nossa consciência? Tá, eu vou pintar o meu cabelo. Por quê? Comecem perguntando por quê. Tá, eu vou pintar o cabelo porque eu não gosto dessa cor. Quando você diz que você não gosta da cor do seu cabelo, você está dizendo para Deus assim, ó, Senhor, olha só, tudo isso que você criou foi um erro. Então, o que acontece? Precisamos ter essa consciência. E já até passou do meu horário, né? Porque a gente geralmente fica até meio-dia. Por que eu quero pintar o cabelo? Para esconder o cabelo branco. Por que que eu tô escondendo o cabelo branco? Porque eu não gosto do cabelo branco, mas você devia ter pensado nisso antes, devia ter cuidado. Então agora você vai estudar sobre o cabelo branco. Você vai pedir direção de Deus. Senhor, é para eu pintar o cabelo ou é para eu recuperar esse cabelo? Porque tudo aquilo que vocês colocam na cabeça, vocês deveriam tomar. O shampoo que vocês estão usando na cabeça, vocês deveriam tomar. Por quê? Porque é um portal. Sabe a muleirinha da criança? Aqui é tudo aberto. Nós continuamos com esse chakra aqui. Então, a gente coloca aqui, cai direto na nossa corrente sanguínea. O que os shampoos têm? Né? Os que tem aí no mercado. Petrolato, toxinas, alumínio. Aí nós não aprendemos a ler o rótulo. E aí nós colocamos qualquer coisa. E se vocês começarem a perceber as propagandas, tudo faz para o consumo. É tudo para o consumo, é tudo para o consumo. Então, por isso que nós estamos aqui, saindo de uma mentalidade de consumo para cultivo. Nós vamos cultivar, nós vamos cuidar, nós vamos prevenir as coisas. Então, eu não quero, a promessa da palavra é saúde divina. Para eu ter saúde divina, eu tenho que me prevenir. Porque quando eu tenho cura, eu estou curando, eu estou já sarando algo que eu já estou adoecido. Então, por isso, a importância das palavras. Você não quer cura divina, você quer andar em saúde divina, que é a promessa de Deus. E quanto mais natural for o que nós consumimos, quanto mais alinhados nós estivermos com a palavra, mais nós vamos caminhando nessa saúde. Então, é pecado usar brinco igual era uma vez? Pecado usar brinco é pecado? Não. Mas, qual é a intenção do teu coração? O que você está usando como brinco? Por que uma criança nasce e ele já tem que colocar um brinco na orelha? Por que isso, gente? Vocês são coisas que eles vão enfiando na nossa cabeça e aquilo vai virando uma esteira. Todo mundo vai fazendo sem nem perguntar por quê. Por que tem que furar a orelha quando a criança nasce? Para dizer se é uma menina? Mas é só usar ela com rosa. O rosa não remete à menina e o azul não remete ao menino? Então tudo isso são coisas que eles vão tirando do que Deus preparou para nós e vai nos intoxicando, não só a nossa mente. Então, eu não me lembro quem perguntou, se foi a Rose antes que perguntou, como a gente faz para descalcificar a glândula pineal? Aqui nós já desintoxicamos muita coisa da glândula aqui, através da palavra. Por isso que nós não podemos seguir qualquer pessoa, por isso que nós temos que estar direto na fonte, por isso que nós temos que ter as nossas próprias revelações. Para quando você ouvir algo que arranha o seu coração, você dizer, tá errado. E já bloquear. Eu não vou seguir isso, eu vou fazer da minha maneira. Isso eu não tenho certeza, bota de lado. Nem considera total e nem desconsidera. Espera.
Espera. Vocês têm que ter consciência, gente, que tudo o que tem aqui, a gente sempre fala isso, tudo o que tem aqui tem no céu. A legalidade do céu é igual à da terra. Se aqui nós temos assinaturas, no céu também tem. Então cuidem do que vocês estão assinando. Por isso que nós precisamos escrever decretos e assinar, nós escrevermos, falarmos, sabe? Escrever e assinar, aquilo ali fui eu que escrevi. Por isso que nós começamos a live falando de casamento. O casamento, inventaram para nós que o casamento é uma festa. Isso é mundano. É errado fazer? Não, depende da intenção que você tem. Por que muitos casamentos acontece de gastar milhões em casamento, não sei quantos mil e acabar logo em seguida? Porque a intenção estava errada. Então, o casamento bíblico é quando coabita, tá? Aconteceu o contato sexual, é um casamento. Então, isso é muita responsabilidade. E amanhã a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a respeito do que acontece quando duas almas se encontram. Que é isso que é um casamento. Quando nós estamos aqui. Óbvio? Então, Gabriel, fez certo. É isso que acontece. Quando a gente começa a pedir para Deus mostrar as coisas para nós, a gente vê que a gente precisa de tão pouco para viver, gente. A gente precisa tão pouco, a gente precisa só de Jesus. Por quê? Buscai primeiro o reino. Não é buscar primeiro o mundo cristão. Não é buscar primeiro uma igreja. É buscar o reino. Então, por isso que nós temos que tirar essa coisa. Ai, Dai, mas nós precisamos congregar. Gente, o que nós estamos fazendo aqui é uma congregação. Onde estiver 2 ou mais reunidos, ali estarei eu. Vocês acham que Jesus não está aqui conosco? É, Rose. E não significa... A Rose está botando aqui que ela casou só no civil há 16 anos, não teve festa e somos felizes. Por quê? Porque a festa não tem nada a ver com felicidade. A festa tem a ver com uma vontade. Eu não tinha todo esse conhecimento, nós fizemos o casamento, nós não tínhamos dinheiro e o dinheiro apareceu. Por quê? Porque Deus sabia do nosso coração. Não significa, Rose, que tu não possa casar agora e fazer uma big festa. Por quê? Para adorar a pessoa certa. Quem é que é o convidado principal da festa? É Jesus. Se você está fazendo aquela festa para Jesus, você não vai estar importando com quem vai estar, quem não vai estar. Se você vai gastar dinheiro ou não, se você vai fazer de um jeito ou não. Você vai fazer para Ele. E aí a gente traz a questão da honra, a questão da excelência, a questão de sempre ser o melhor. Que muitas vezes a gente não, né, foi bloqueado isso de nós. E a gente faz o quê? Fica sempre dependente da coisa errada. Nós somos dependentes de Deus. Nós não somos dependentes de governo. Nós não somos dependentes de política. Nós não somos dependentes de coaches. Nós não somos dependentes de outras pessoas. Nós somos dependentes de Deus. Agora, as pessoas são canais. E nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos à verdade. Então, sempre peçam para Deus qual é a verdade. A Dai falou isso tudo aí. Senhor, qual é a verdade? É verdade o que ela está falando? Mostra para mim. E as coisas vão aparecer, gente. Vão aparecer. Por quê? Porque quem é o pai da mentira? Então, a gente comentou, né, a respeito do casamento ali, e eu tinha feito, assim, algumas coisas para que fosse bem artificiais, assim, sabe, no casamento. Por exemplo, flor artificial. O que é flor artificial, gente? As mulheradas aí que tem flor artificial dentro de casa. É uma mentira. É uma cópia fajuto. Pega uma florzinha e bota num vasinho e cuida dela ali, que ela vai ter mais do que uma função. Ela vai estar ali como uma drenagem de energia, ela vai estar ali como emitindo frequência. Quando, na verdade, uma flor de mentira, ela está ali só para acumular pó, para depois você ter que lavar. E ela não tem função nenhuma. Então, uma planta... uma decoração de coisa falsa,
ela é pecado? Não. Mas ela vai fazer alguma coisa além de só roubar o teu dinheiro? Não. Então por que não ter uma coisa verdadeira? Por que não ter uma plantinha ali verdadeira que vai emanar frequência, que vai ajudar a purificar o ar, que vai te ajudar a aprender a cultivar já? Entendem? Então, como é que é a coisa que a gente coloca na balança? Então não dá para chegar aqui e dizer, vocês não podem fazer isso. Não. Vocês precisam... Exato, Vivian, muito obrigada pela lembrança. Ela disse assim, sem contar que é feita de combustível fóssil plástico. O plástico, gente, precisamos eliminar o plástico. Quanto menos coisas de plástico, melhor. Informações que são ditas aí sobre as coisas naturais. Não tomem chá, não peguem sol, não sei o quê. Peçam para Deus a verdade. Se Deus deixou para nós, é porque tem uma intenção. Se tem uma intenção e eles não querem que a gente use, é porque eles querem que a gente use o artificial e não o natural. Então usem palavras como verdade, como natural, como Deus, como o reino de Deus. Cortem sabe? Porque a fulana de tal lá tá dizendo que botar uma mecha de cabelo é legal, um mega hair. Gente, mega hair é uma coisa o quê? Verdadeira ou falsa? Falsa. Estás usando o cabelo de outra pessoa. É errado? Não posso dizer que é errado. Tudo vai depender de você. O que você está colocando aquilo ali? Porque pode ser uma idolatria na sua vida. Então, precisamos entender o que tem de motivação por atrás daquilo. A maioria das coisas que são feitas com segunda intenção. E tem uma frase que ontem nós estávamos falando, que é assim, de boa intenção o inferno tá cheio. Vocês já ouviram essa palavra? De boa intenção o inferno tá cheio. O que aconteceu aí, gente? O inferno se apossou de uma frase que não tem cabimento. Desde onde que o inferno tá cheio de boa intenção? Desde quando o diabo tem boa intenção de alguma coisa? Se ele veio para matar, roubar e destruir. Então, palavras que são lançadas, elas vão tomando forma. De boa intenção, o céu tá cheio. Não é o inferno. Não deem na mão do capeta coisas que ele não tem. E a gente, por não pensar no que nós estávamos falando, nós entregamos na mão deles. Entenderam, gente? Como é que é o que a gente tem que fazer com a tal da consciência? Consciência espiritual, consciência natural, consciência virtual, consciência emocional. Consciência é essa palavra. Expandirmos a nossa consciência. Quanto mais natural, melhor. Não, vai comprar uma roupa? Tem de algodão? Não, obrigada, não quero. Eu já fui num lugar e eu perguntei, tem alguma coisa de algodão? A guria disse, não. Aí eu disse, aí quis explicar. Eu disse, não, porque eu tô procurando por causa da emanação de frequência. Só que a guria olhou pra mim e disse, pérola aos porcos, né? O que ela falou? Eu não acredito nesse tipo de coisa. Não acredita? Tá tudo bem. Não é porque você não tem conhecimento que aquilo não acredita, não existe. Então, procurem falar o menos possível. Tem roupa de algodão? Não, obrigada. Eu só uso algodão. Não vou comprar se não for algodão. E aí você já vai trazendo a consciência. É igual a questão do alimento orgânico. Porque o alimento orgânico é caro. Vai no mercado, compre as outras coisas e compre um alimento orgânico. Para quê? Para já trazer aquilo ali. Eu só vou consumir orgânico. E aí as coisas começam a se mover na forma que o orgânico vai começar a vir mais fácil, mais rápido e mais em conta para nós. O movimento é sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, o mercado, supermercado, ele não vai botar uma prateleira cheia de orgânico se as pessoas não estão pedindo. As pessoas precisam pedir. E outra coisa, gente, uma palavra para encerrar. A sintropia é muito mais natural do que o orgânico, tá? Porque o orgânico, geralmente, existe uma agricultura onde ela é
onde é só uma única agricultura. E a sintropia faz um mini Éden. Então, além de ser mais fácil a manutenção, as coisas ali, o alimento vem mais rico em vitamina. Então, comecem a trazer essas palavras novas para vocês. Sintropia, quero alimentos sintrópicos. Quero alimentos sem veneno, quero alimentos sem agrotóxicos, livres. Alimentos direto do reino. E vocês vão ver que quando vocês vão no mercado, as coisas começam a aparecer. Nossa, isso aqui não é transgênico, glória a Deus. Tá bom, gente? Meio-dia é um portal. Façam a leitura de uns salmos, de uma proteção. Peçam, façam intervenção. Habituem-se a nesses horários vocês lerem, vocês verticalizarem, vocês proferirem palavras e cuidem, porque meio-dia, né, 12 horas, que é a hora sexta, porque 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, começa a contar né, 12, é a hora sexta, então tem diferença quando você começa a falar as palavras do reino, porque aquilo vai se externizando para vocês, tá bom? Espero que tenha contribuído na vida de vocês. Amanhã nós, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui de volta e encaminhe essa live, né? Dê uma curtida, dê um comentário. Façam aí o que vocês sentirem no coração de vocês para fazerem. Tem o nosso material, tem o livro lá, o livro Chá, Oração e Palavra, onde a gente fez chás com palavra e ficou muito poderoso, gente. Tem uma intenção muito boa, uma intenção muito de saúde ali para quem adquirir aquilo ali. Encaminhem para outras pessoas e sejam agraciados na prática, não só na leitura, mas na prática da palavra. Até amanhã, se Deus permitir.